Good day, mate. How you going? G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. E quando eu voltei, eu comecei esse vlog que se chama 50 Austrália, trazendo informações sobre a Austrália, coisas que acontecem lá que são diferentes do Brasil, algumas curiosidades sobre comidas, animais, como eu trabalho lá. Muitas coisas, muitas informações tem aí no canal. Fica à vontade para dar uma olhada e ter mais informações sobre como funciona a Austrália, esse país que fica tão longe da gente, né? E que também não é muito conhecido aqui, a gente só sabe que lá tem canguru. É isso que nos remete à imagem da Austrália, né? Mas lá também tem baleias. E é isso que eu vou trazer nessa notícia que saiu aqui. E que também inclui o Brasil nessa notícia. É uma coisa assim que saiu, foi bem, movimentou bastante a mídia lá na Austrália, essa notícia, porque foi a primeira vez que foi avistado, tal. Vai aparecer aqui na notícia, não vou ficar perdendo muito tempo explicando agora. Mas é um estudo que estava sendo feito sobre baleias. Então ela vai aparecer aqui em uma matéria de jornal, e daí aparece então no jornal também da faculdade que está promovendo esse estudo. Aí aparece com muito mais detalhes aqui no jornalzinho da universidade, mas ela saiu também na mídia, e eu peguei então aqui a notícia do jornal The Australian. Então, nesse jornal The Australian, foi noticiado, essa notícia saiu no dia 20 de maio de 2026, né? E aí tá aí a foto, o título da matéria é Baleias Jubarte realizam travessias recordes entre a Austrália e o Brasil. Então, não foi só eu que fui para a Austrália e voltei. Tem a baleia também. Eu não fui a única baleia que foi para lá, não. Essa daí também foi avistada na Austrália e no Brasil. Embaixo da foto, diz assim: longas jornadas como esta, realizadas por baleias jubarte, que podem atingir até 17 metros de comprimento, são extremamente raras. Então aí começa a notícia, tem bastante coisa nessa matéria, então eu vou correr um pouquinho, não vou ficar comentando muito não. Esse começo daqui da matéria fala: um par de baleias jubarte realizaram jornadas recordes entre a costa leste da Austrália e áreas de reprodução no Brasil, segundo pesquisa publicada na quarta-feira. Então tinha acabado de ser descoberto isso, né? O estudo, conduzido por uma equipe internacional de cientistas, utilizou dezenas de milhares de imagens de caudas de baleias para identificar os dois grandes mamíferos marinhos e revelar que eles apareceram em ambos os lados do mundo. Uma delas foi avistada em Queensland, na Austrália, em 2007, e a outra reapareceu perto de São Paulo, no Brasil, em 2019. Uma distância de 14.200 quilômetros, entre parênteses 8.823 milhas, através do oceano. Como eu falei para vocês, em notícias eles colocam as duas medidas, em quilômetros e em milhas. Porque eles estavam acostumados a usar só as milhas, eles passaram a usar quilômetros há pouco tempo. Essa parte da matéria fala: outra baleia jubarte foi vista na costa da Bahia, no Brasil, antes de ser avistada 22 anos depois em Hervey Bay, na Austrália, a 15.100 quilômetros de distância. As imagens representam a maior distância já registrada entre duas fotos da mesma baleia jubarte, disseram os pesquisadores. Essas longas jornadas realizadas por essas baleias jubarte, que podem atingir até 17 metros de comprimento, são extremamente raras, acrescentaram.
Essa parte da matéria diz, abre aspas, apesar de serem raros, esses movimentos são importantes para a saúde a longo prazo das populações de baleias, fecha aspas, disse Stephanie Stack, pesquisadora de doutorado da Universidade Griffith, a coautora do relatório. Abre aspas novamente, indivíduos que ocasionalmente se deslocam entre áreas de reprodução distantes podem ajudar a manter a diversidade genética entre as populações, fecha aspas, acrescentou. Eles, abre aspas, podem até mesmo levar novos estilos de canto de uma região para outra. Sabe-se que os cantos das baleias jubarte se espalham culturalmente pelas bacias oceânicas, assim como as tendências musicais nas populações humanas, fecha aspas. Interessante, né? Eu gosto dessas coisas de ciência, assim. Esse pedaço da matéria diz, os pesquisadores afirmaram que o estudo também reforçou a teoria sobre os padrões de migração das baleias jubarte, conhecida como a hipótese da, abre aspas, troca do Oceano Atlântico, fecha aspas. Essa hipótese sugere que esses mamíferos, às vezes, viajam para áreas de alimentação na Antártica, mas depois fazem uma jornada diferente na volta para casa, terminando em uma área de reprodução completamente nova. Abre aspas, as mudanças climáticas no Oceano Antártico, incluindo alterações no gelo marinho e na distribuição do krill antártico, entre parênteses, principal presa da baleia, podem estar tornando essas travessias mais prováveis ao longo do tempo, fecha aspas, afirmou a Universidade Griffith. Essa Universidade Griffith foi onde eu fiz o estágio, o work placement, de quando eu estava estudando o diploma de Early Childhood Education and Care. Eu morava numa acomodação de estudante perto da Universidade Griffith de Brisbane, mas ela tem essa daqui, eu não sei exatamente, talvez apareça aqui na matéria do jornal da universidade, talvez seja em outra, ela tem em outras cidades da Austrália, mas eu morava perto da Griffith, em Brisbane. O pessoal que morava na mesma acomodação de estudantes que eu morava estudavam na Griffith, e quando eu fui procurar estágio, então eu procurei em locais ali próximos de onde eu morava e percebi que tinha essa child care, essa creche, né, essa escolinha ali dentro da universidade, e fui até lá entregar o meu currículo pedindo ali estágio e tal, e eles me chamaram para fazer o estágio, me contrataram posteriormente. E só que quando eu fui trabalhar mesmo todos os dias como educadora, eu trabalhava em uma outra escolinha, e lá na Griffith eu fazia assim, eu estava contratada como casual, então eu ia de vez em quando eles me chamavam. E quando eu podia também, né, porque às vezes não batia assim os horários que eles precisavam. Mas eles me chamavam muitas vezes. Então, minha garganta tá reclamando já, mas vamos lá. Vamos continuar essa notícia, ainda tenho mais algumas para filmar hoje, então vamos com calma, né, dona garganta? Esta, então, notícia que saiu no jornal da Griffith University, ela tem como título Caudas Intrépidas. Fotos das caudas confirmam que as baleias jubarte percorrem 14 mil quilômetros pelo oceano até seus locais de reprodução. Ela foi publicada em 20/5/2026, né, 20 de maio agora. Então aí tem essa primeira parte da matéria que diz: uma equipe internacional de cientistas documentou pela primeira vez baleias jubarte viajando entre áreas de reprodução no leste da Austrália e no Brasil, cruzando mais de 14 mil quilômetros de oceano aberto.
As descobertas estabelecem novos recordes para as maiores distâncias já confirmadas entre avistamentos de baleias jubarte individuais em qualquer lugar do mundo. Abre aspas, descobertas como essas só são possíveis graças ao investimento em programas de pesquisa de longo prazo, com duração de várias décadas, e a colaboração internacional, fecha aspas, disse Stephanie Stack, candidata a doutorado na Universidade Griffith e coautora principal do estudo. Abre aspas, essas baleias foram fotografadas com décadas de diferença por pessoas diferentes em partes opostas do mundo, separadas por 2 oceanos diferentes, e ainda assim conseguimos conectar suas jornadas. Fecha aspas. Embaixo da foto aparece a candidata ao doutorado, Stephanie Stack, coletando imagens para a fotoidentificação de baleias jubarte na Austrália. O crédito é da Pacific Whale Foundation. Então, essa parte da matéria diz: ao comparar dezenas de milhares de fotografias de caudas de baleias, também conhecidas como nadadeiras, a equipe identificou 2 baleias individuais que haviam sido fotografadas tanto no leste da Austrália quanto no Brasil. Uma baleia foi fotografada pela primeira vez em Hervey Bay, em Queensland, em 2007, e foi vista novamente na mesma área em 2013, antes de reaparecer na costa de São Paulo, Brasil, em 2019, 6 anos depois, né? Essas 2 áreas de reprodução são separadas por uma distância mínima em linha reta de aproximadamente 14.200 quilômetros no oceano, cerca da distância entre Sydney e Londres. Como apenas os pontos de partida e chegada da jornada da baleia foram documentados, a rota real percorrida e, portanto, a distância total nadada permanece desconhecida. Essa parte, então, diz: a outra baleia foi fotografada pela primeira vez em 2003 no Banco de Abrolhos, o principal berçário de baleias jubarte no Brasil, na costa da Bahia, em um grande e animado grupo de 9 adultos. 22 anos depois, em setembro de 2025, ela foi avistada sozinha em Hervey Bay, na Austrália, representando uma distância percorrida de 15.100 quilômetros, tornando-se a maior distância já documentada entre avistamentos de uma baleia jubarte. O estudo utilizou 19.283 fotografias de alta qualidade da cauda, coletadas entre 1984 e 2025 no leste da Austrália e na América Latina, enviadas por cientistas e voluntários, além da plataforma Global Happy Whale. Ao processar essas fotografias com um algoritmo automatizado de reconhecimento de imagem e em seguida verificar visualmente cada possível correspondência, a equipe encontrou as 2 baleias jubarte que haviam sido fotografadas em ambas as regiões. Esse recorte diz, entre aspas, esse tipo de pesquisa destaca o valor da ciência cidadã. Cada foto contribui para a nossa compreensão da biologia das baleias e, nesse caso, ajudou a revelar um dos movimentos mais extremos já registrados. Disse então a doutora Cristina Castro, da Fundação Baleia do Pacífico, Pacific Whale Foundation. Então, aí eu tenho que explicar que essa ciência cidadã, ou citizen science, é a colaboração entre cientistas e o público em geral. Então, como acontece, voluntários ajudam a coletar, classificar ou analisar dados reais, permitindo que pesquisadores realizem estudos em grandes escalas que seriam impossíveis de conduzir sozinhos. Então, é por isso que ela fala sobre voluntários, porque são pessoas, não são cientistas, mas eles prestam esse trabalho
né, ajudando a coletar e a decifrar e analisar os dados que são coletados no estudo científico, né? Então, tem esse pedaço da matéria que diz: os pesquisadores afirmaram que essas descobertas destacaram a raridade dessas travessias. Em mais de 4 décadas de dados abrangendo quase 20 mil baleias individuais, apenas esses 2 animais desse tipo foram encontrados, representando apenas 0,01% dos indivíduos identificados. Entre aspas, apesar de sua raridade, essas trocas são importantes para a saúde a longo prazo das populações de baleias, fecha aspas, disse a senhora Stack. Essa parte da matéria, então, que mostra aí uma foto do rabo da baleia, né, muito bonito, diz assim: abre aspas, indivíduos que ocasionalmente se deslocam entre áreas de reprodução distantes podem ajudar a manter a diversidade genética entre as populações e podem até mesmo transportar novos estilos de canto de uma região para outra. Sabe-se que o canto das baleias jubarte se espalham culturalmente pelas bacias oceânicas, assim como as tendências musicais nas populações humanas, fecha aspas. A equipe acrescentou que essas descobertas também corroboram o que os cientistas chamam de hipótese da, entre aspas, troca no Oceano Antártico, que são a ideia de que baleias jubarte de diferentes populações reprodutoras se encontram ocasionalmente em áreas de alimentação compartilhadas na Antártica, e que alguns indivíduos seguem, então, uma rota migratória diferente para casa, acabando pelo resto de suas vidas em uma região de reprodução completamente nova. Embaixo da foto diz assim: fotografia da nadadeira caudal tirada em Hervey Bay, em Queensland, em 2007. Essa imagem foi posteriormente comparada a uma fotografia tirada no Brasil em 2019 através da plataforma de foto-identificação Happy Whale, confirmando que o mesmo indivíduo havia sido avistado em ambos os locais, áreas de reprodução distintas, separadas por aproximadamente 14.200 quilômetros. O crédito da foto é da Pacific Whale Foundation. Essa parte aqui da matéria diz: as mudanças climáticas no Oceano Antártico, incluindo alterações no gelo marinho e na distribuição do krill antártico, entre aspas, a principal presa da baleia, podem estar tornando essas travessias mais prováveis ao longo do tempo. O estudo, abre aspas, primeiras evidências de intercâmbio bidirecional entre populações reprodutoras de baleias jubarte distantes no leste da Austrália e do Brasil, foi publicado, fecha aspas, foi publicado na revista Royal Society Open Science. Aqui eu tenho mais uma matéria que vai falar sobre esse assunto que saiu na ABC News também. Esta matéria sobre as baleias é uma matéria que saiu no dia 19 de maio, então foi um dia antes das outras, né? E o título dela fala: pesquisadores descobrem a jornada mais longa já documentada por uma baleia com fotos de sua cauda. Embaixo da foto aparece, está escrito: pesquisadores encontraram 2 baleias jubarte que viajaram entre Queensland e o Brasil. A fonte da foto é Pacific Whale Foundation. O resumo da notícia é: pesquisadores que utilizaram um banco de dados de ciência cidadã encontraram 2 baleias que haviam viajado entre Hervey Bay, em Queensland, e o Brasil, na América do Sul. Eles usaram fotografias das caudas ou nadadeiras caudais para identificar os animais. Os pesquisadores afirmam que essa é a primeira evidência fotográfica de que as baleias se deslocam entre populações de áreas de reprodução. Esse pedaço diz: uma pesquisa publicada hoje revelou distâncias recordes percorridas por populações de baleias. Utilizando a plataforma de ciência cidadã Happy Whale, pesquisadores analisaram 2.000 fotografias de baleias em todo o hemisfério sul, tiradas desde a década de 1980 até os dias atuais.
Os cientistas usaram fotografias das caudas das baleias para identificar indivíduos e descobriram que duas delas haviam viajado através do Oceano Pacífico até o outro lado da América do Sul. Embaixo da foto aqui, né? Essa foto linda aparece, então, está escrito: pesquisadores analisaram fotos de caudas de baleias para identificar indivíduos e descobrir onde as fotos foram tiradas. A fonte desta foto também é Pacific Whale Foundation. Esse pedaço da matéria diz: assim como as impressões digitais humanas, as caudas das baleias são únicas para cada indivíduo, com padrões de pigmentação, formato geral, cicatrizes ou marcas específicas que servem para sua identificação. O estudo revelou que uma baleia foi fotografada em Hervey Bay, na Fraser Coast, em 2013, e posteriormente fotografada na costa de São Paulo, no Brasil, em 2019, a uma distância oceânica de 14.200 quilômetros em linha reta. Uma segunda baleia foi fotografada pela primeira vez em 2003 no Banco de Abrolhos, o principal berçário de baleias jubarte no Brasil, na costa da Bahia, em meio a um grande e agitado grupo de 9 adultos. Essa parte diz: em setembro de 2025, 22 anos depois, ela foi avistada sozinha em Hervey Bay, após percorrer 15.100 quilômetros, a maior distância já documentada entre avistamentos de uma baleia jubarte. Stephanie Stack, candidata a doutorado na Universidade Griffith e coautora do artigo publicado pela Royal Society Open Science, afirmou que geralmente se acredita que as baleias jubarte permanecem em populações distintas em áreas de reprodução. Abre aspas, nunca houve nenhuma evidência fotográfica que ligasse essas duas populações antes, fecha aspas, disse ela. Aqui a foto mostra Stephanie Stack, afirma que as baleias transmitem comportamentos e conhecimentos umas às outras. E a fonte da foto é Griffith University. Essa é a pesquisadora que está revelando tudo isso. Essa parte diz: a senhora Stack afirmou que viajar para outras populações de baleias ajudaria na diversidade genética à medida que os animais se recuperam dos impactos da caça às baleias. Ela acrescentou que isso também faz parte da transmissão cultural, a forma como as baleias transmitem comportamentos e conhecimentos umas às outras. Esse pedaço diz, abre aspas, sabemos que as baleias jubarte transmitem seu canto entre uma população para outra, de uma população para outra, sabemos que isso se propaga pelo hemisfério, fecha aspas, disse ela. Abre aspas, portanto, já existiam outras evidências de que há algum grau de mistura e migração ocorrendo, mas nunca antes observado com identificação fotográfica, fecha aspas. Aqui nesse subtítulo, fala sobre a ciência cidadã auxiliando pesquisas. E ali consta o cientista marinho do projeto Oceania, o Ollie Franklin, disse que a descoberta foi surpreendente e extraordinária. Embaixo da foto, o Ollie Franklin estuda os comportamentos e padrões migratórios das baleias jubarte em Hervey Bay desde a década de 1980. Fonte da foto, ABC White Bay, Olivia Nunes Malek. Essa parte diz assim, o Dr. Franklin afirmou que as baleias jubarte do leste e oeste da África, do leste e oeste da Austrália e do leste e oeste do Brasil migram para o Polo Sul. Abre aspas. Há algum tempo que se questiona em que medida essas baleias se misturam naquela região, fecha aspas, disse ele. Abre aspas, o que o artigo ilustra é a oportunidade que nós cientistas estamos obtendo ao acessar dados fotográficos submetidos a essas plataformas de ciência cidadã, fecha aspas. E aí essa parte vai dizer, a senhora Stack afirmou que usar fotografias de baleias compiladas desde a década de 1970 é uma forma não invasiva de aprender sobre suas vidas.
abre aspas, qualquer pessoa que fotografe a cauda de uma baleia em qualquer lugar do mundo pode enviar sua foto para esta plataforma global e muitos pesquisadores também estão contribuindo com seus catálogos para que possam ser comparados entre si, fecha aspas. Aqui tem essa foto, também muito bonita, que tem a legenda embaixo. Uma baleia que viajou do Brasil até Hervey Bay fez a viagem mais longa já documentada por um único animal. E essa foto é da Pacific Whale Foundation. A matéria continua dizendo: a senhora Stack afirmou que algumas das fotografias usadas para identificar as duas baleias viajantes foram tiradas por cidadãos cientistas, que são aqueles que colaboram, né? Não são cientistas, mas colaboram ali com a plataforma, com fotos que eles mesmos tiram. Abre aspas, com essa nova metodologia de colaboração global, estamos descobrindo muitas coisas novas sobre as baleias que não sabíamos antes, fecha aspas, disse ela. E a matéria termina dizendo: embora os pontos de partida e chegada tenham sido registrados, a senhora Stack disse que eles não sabem qual foi a rota percorrida pelas baleias, nem o que aconteceu com elas desde então. Abre aspas, é um completo mistério para nós e acho isso maravilhoso à sua maneira, fecha aspas, disse ela. Abre aspas novamente, ainda temos muito a descobrir sobre as baleias jubarte, fecha aspas. Então, boa sorte para a senhora Stack, que está fazendo todo esse estudo, né, sobre as baleias, estudo de décadas. E eu achei interessante, então, trazer essa notícia e divulgar essa plataforma que, de repente, alguém assistindo o vídeo aí possa conhecer, possa ter aí fotos de baleia, ou tem oportunidade de tirar essas fotos e contribuir também, né, com esse banco de dados que eles estão usando e estão chegando aí a descobertas magníficas, né? E era isso que eu tinha, não vou deixar mais longo o vídeo, mas eu achei, assim, uma notícia muito legal, citando o Brasil, né, e muito bonita, muito fofa, né, as baleias, então eu achei legal trazer. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. A minha bateria está acabando, então eu tenho que dizer bye bye.